abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conectado com esta mensagem. Deus te abençoe. Gostaria de nesse instante compartilhar com você mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler em Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 16 a partir do versículo 25 até o 34. Diz assim a palavra de Deus: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Então esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com você em rápidos momentos. E eu gostaria de deixar uma sugestão para você que está ouvindo este vídeo, que você lesse em sua casa com bastante calma o capítulo 16 a partir do verso 9 e prosseguisse até o último versículo, que é o versículo 40, que é o que dá a base e a sustentação para o que vamos considerar nesta hora. Não os li para que não ficasse tão longo esse vídeo, tá bom? E por uma orientação divina, por uma orientação de Deus, Paulo e Silas foram parar na cidade de Filipos. E na cidade de Filipos, como não tinha sinagoga, os judeus costumavam juntar 2, 3, 4 famílias e ir orar para fora da cidade, quase sempre num lugar aberto e onde estivesse um rio. Ali eles liam as escrituras hebraicas, meditavam, oravam, enfim, realizavam o seu culto de adoração a Deus. Então Paulo, chegando em Filipos, ele e Silas, não tendo sinagogas, eles foram procurar o lugar de oração. E lá encontraram algumas pessoas. Entre essas pessoas ele encontrou Lídia, uma comerciante vendedora de púrpura, e ali anunciando a palavra de Deus, essas pessoas se converteram e logo foram batizadas. De forma que este grupo, que começou com Paulo, mais adiante viria a ser a bela e alegre e forte igreja de Filipos. Mas então, nesse período que Paulo estava ali na cidade de Filipos, ele ia sempre nesse lugar de oração. E nesta cidade havia uma moça que possuía um espírito de adivinhação, e ela, adivinhando, dava muito lucros aos seus senhores. E certa ocasião, quando Paulo estava se dirigindo para esse lugar de oração, veio ao seu encontro essa moça possuída por esse espírito de adivinhação, e foi clamando atrás de Paulo e de Silas, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por vários dias. Depois de muitos dias, Paulo, perturbado com isso, virou-se para o espírito, repreendeu e disse: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saias dela. E o espírito de adivinhação foi embora, ela deixou de adivinhar,
e os senhores, dono daquela escrava, não mais podendo ter lucro, eles lucravam com a adivinhação dela, então levaram Paulo às autoridades, e Paulo e Silas então foram presos, apanharam, foram açoitados em praça pública e levados para a prisão. E lá na prisão eles ainda foram levados para o interior do cárcere, diz a palavra de Deus. O interior do cárcere seria um cárcere mais na parte de baixo do solo do prédio. E então, como se fosse um porão. E lá nesse porão era um lugar, uma masmorra, úmida, mofa, mal cheirosa, tinha um tronco e eles ainda tiveram seus pés amarrados no tronco. Não tendo nada o que fazer ali na prisão, eles começaram a louvar a Deus. O carcereiro foi dormir e Paulo e Silas iam madrugada fora, louvando a Deus, aqueles belos duetos, e os presos, diz a palavra de Deus, que estavam ouvindo. E de repente esses louvores invadiram o céu e Deus reagiu, e veio um forte terremoto, abalou as estruturas do cárcere e as portas se abriram, as prisões se romperam e o carcereiro acordou apavorado, assustado, achando que os presos tinham fugido, pegou a espada e tentou dar fim à sua própria vida, porque era costume no Império Romano, quando o funcionário público não dava conta da sua função, o Império Romano executava. Então, para não ser executado pelo Império Romano e ficar uma vergonha para a sua família, ele mesmo tentou, de forma honrosa, dar fim à sua vida como eles pensavam. Mas Paulo impediu, dizendo: não te faças tal coisa, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Então ele todo trêmulo se aproximou de Paulo e de Silas, não podendo enxergar porque as lamparinas caíram, ele pedindo luz, alguém acendeu a lamparina, ele se aproximou, então prostrou aos pés dos apóstolos e disse: o que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, curou seus vergões, e Paulo pregou a palavra para toda a sua família, e ainda naquela madrugada todos foram batizados, e aí o carcereiro ofereceu um banquete para os seus ex-prisioneiros, agora irmãos em Cristo Jesus, e se alegraram todos na crença em Deus. É isto o que a palavra de Deus fala, é esse o episódio que nós queremos compartilhar com vocês. Minha gente, veja que maravilha o que Deus faz na vida das pessoas, veja como Deus pode reverter situações difíceis, e até mesmo situações impossíveis para o homem, porque para Deus tudo é possível. Olha que bela reversão nesta situação. E eu gostaria de tirar algumas lições, alguns ensinamentos para a nossa vida prática do que nós acabamos de compartilhar. A primeira lição que eu gostaria de aplicar no nosso coração é a de que Deus não faz parceria com o diabo. O verso 17 fala que essa moça era possuída por um demônio, e olha o que esse demônio dizia: esses homens que nos, olha só, ele se inclui, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo expulsou esse espírito que estava praticamente, olhando num primeiro plano, ele estava colaborando para a evangelização, mas Paulo, aborrecido, perturbado com esse espírito dizendo isso, ele expulsou esse demônio, e esse demônio foi embora e a moça não adivinhou mais. Veja a petulância do diabo, confirmar que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Era correto,
que esse demônio estavam dizendo, mas Paulo não aceitou esta parceria. Pelo menos 3 motivos levaram Paulo a expulsar esse espírito de adivinhação e não permitir que ele continuasse aparentemente ajudando na evangelização. O primeiro motivo é que Paulo estaria abrindo legalidade para o diabo participar da evangelização, o que Deus não permitiu nem os anjos a evangelização. A evangelização é algo exclusivo que Deus designou para os seus servos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus deu essa missão aos homens, aos servos de Jesus Cristo, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Deus negou aos anjos o privilégio da evangelização. Se Deus negou aos anjos, muito mais Deus negaria aos anjos caídos, o que era o caso desse espírito de adivinhação. Um segundo motivo é que Paulo e Silas, quando fossem embora, todos da cidade pensariam que o espírito que estava nessa moça de adivinhação seria da parte de Deus, porque Paulo e Silas foram coniventes e concordaram com aquela parceria. E um terceiro motivo é que a moça continuaria possessa. Então Paulo acabou, como diz o sertanejo, acabou com aquela fusaca. Paulo acabou com a farra daquele demônio de adivinhação. Paulo acabou com a farsa do diabo e mandou aquele espírito de adivinhação sair da moça. A moça ficou liberta, a moça ficou livre. Amém? Então olha, minha gente, fica essa lição preciosa. Nem tudo que parece ser de Deus vem necessariamente da parte de Deus. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que para a gente não se enganar, porque o diabo se transfigura até em anjo de luz. Uma outra lição que eu gostaria de deixar para o nosso aprendizado, segunda lição, é a paciência que devemos ter na perseguição. Paulo e Silas foram exemplos de paciência na hora da perseguição. Por terem expulsado aquele espírito de adivinhação, os senhores daquela moça ficaram nervosos, eram autoridades, pessoas influentes na cidade, levaram então Paulo e Silas nas autoridades e os magistrados autorizaram então que eles fossem açoitados em praça pública, levados ao cárcere e ali aprisionados no tronco, na cela, na masmorra úmida, na masmorra morfa, na masmorra mal cheirosa. E ao invés de lamentar, eles estavam lá cantando hinos a Deus, duetando. E os hinos que eles cantavam eram os salmos que nós lemos hoje, né? Os salmos eram o inário dos judeus, o inário do povo de Deus. E eles estavam cantando belamente os hinos e, por certo, eles cantavam bem, porque os presos não estavam reclamando, e diz a palavra de Deus que os presos estavam ouvindo atentamente. Então os presos ouviam e eles cantavam, mas não só os presos estavam ouvindo, estavam escutando, Deus também estava escutando aqueles louvores. E Deus aceitou os louvores, tanto aceitou que Deus reagiu. Deus, na mesma hora, lá do céu, só deu uma balançadinha no prédio do cárcere, só deu um chacoalhãozinho no prédio da prisão, tudo mudou. Amém? Bastou um chacoalhãozinho de Deus, as coisas se alteraram, a situação se transformou imediatamente. Então, minha gente, não se preocupe com o sofrimento, tenha paciência. Deus está cuidando de todos os detalhes da nossa situação. Não se preocupe em ser perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus está nesta causa, até porque Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus nos acompanha no nosso sofrimento quando é pela causa do Evangelho. Então, só louve. Há um hino bonito da Cassiane que diz isso, né? Com muito louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diz lá, então louve, simplesmente louve, né? Simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, seu louvor invade o céu e invade mesmo. A prova é que quando o louvor chega no coração de Deus, Deus reage imediatamente, como aconteceu nesse caso particular com Paulo e Silas. Amém, minha gente? E uma outra lição que eu quero deixar aqui, a terceira lição, nós aprendemos aqui a misericórdia até mesmo para os nossos algozes. E um exemplo claro disso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 60, inclusive Paulo, que estava apedrejando. Esse Paulo aqui, antes de converter, ele era Saulo de Tarso. Ele estava perseguindo a igreja e na hora da morte de Estevão, Estevão olhou para o céu, orou, entregou o seu espírito a Deus e disse: Deus, não impute-lhes esse pecado. Então, a lição da misericórdia. E Paulo tinha aprendido essa lição, e Paulo olha para o carcereiro, que era seu algoz, e quando percebeu que ele ia tirar a vida, achando que os presos tinham fugido, Paulo interferiu na hora e disse: não te faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro compungido, o carcereiro todo comovido, vendo que os apóstolos poderiam ter fugido, os outros presos também, mas percebeu que Paulo tinha impedido que os presos fossem embora. Ele percebeu que ali estavam homens de Deus, homens que criam em Deus, homens que no sofrimento estavam cantando louvores a Deus. E por certo, o carcereiro até tenha dormido, né, embalado por aquelas canções lindas de louvor a Deus, né? Ele percebeu que estava diante de dois servos do Deus Altíssimo verdadeiramente e disse, né, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Ele creu de verdade em Jesus Cristo e levou os apóstolos então para que pregasse essa mesma mensagem de salvação para a sua família. Lá ele lavou as feridas e Paulo, a sua família, ouviu o Evangelho, todos foram batizados e o carcereiro colocou Paulo e Silas diante da sua mesa para comer juntos e se alegrar na bela crença em Deus que agora eles tinham. Amém, minha gente? Olha que coisa linda, que coisa bela, que coisa maravilhosa. Só Deus para transformar situações assim. Só Deus para fazer com que um carcereiro romano, acostumado a ferir os seus prisioneiros, de repente ser transformado num enfermeiro carinhoso, curando as feridas que por certo ele mesmo havia ajudado a fazer. Só Deus para transformar um carcereiro rude, acostumado com a disciplina do Império Romano, a tratar os prisioneiros a ferro e fogo, a oferecer um banquete e agir como um garçom servindo os servos de Deus. Amém, minha gente? Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Deus que transforma situações, Deus que transforma realidades, Deus que verdadeiramente sabe cuidar dos seus servos. Então, minha gente, quero deixar para o nosso coração esta lição preciosa de que Deus transforma a nossa perseguição em bênção, inclusive
em bênção de salvação para os algozes da nossa fé. Então não desanime, simplesmente louve. Está triste, está abatido, simplesmente louve seu louvor e vai para o céu. Amém? E Deus nos abençoe. Fica para nós essas lições preciosas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nesse instante precioso de oração, eu quero te pedir, meu Pai, por cada pessoa que está conectada com esse vídeo, ouvindo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades aos seus corações, que todos que ouviram, querido Pai, possa crer em Jesus Cristo e ser salvo esta pessoa, e por consequência todos os seus familiares possam ter a bênção de ter a vida eterna selada pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor estenda essa bênção, querido Pai, para todos os meus familiares, Senhor Deus, por quem eu peço carinhosamente que sejam alcançados, não por uma religião, meu Pai, mas sejam alcançados por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Peço por todo o Teu povo espalhado em toda a superfície da terra, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve.